Olá a todos, meu nome é Vladimir Lima, eu sou médico oncologista do AC Camargo e atual presidente do GBOT. Nós estamos aqui na cobertura da ASCO 2025, junto com a doutora Ana Gelati, que é oncologista clínica da Oncoclínicas Rio Grande do Sul e também da PUCamp, e membro também da diretoria do GBOT, e também com a doutora Tessia Reis, que é oncologista clínica da Redidor Salvador e também membro do GBOT, e a gente vai trazer para vocês algumas notícias da primeira sessão oral de câncer de pulmão metastático. Eu gostaria de começar com você, Ana. A gente teve a apresentação de alguns trabalhos avaliando modificações ou combinações de imunoterapia para subgrupos específicos de pacientes, né? Usar alguns biomarcadores para melhorar o resultado de imunoterapia. Você poderia comentar sobre esses trabalhos? Claro, um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. A gente teve dois estudos bem interessantes. O primeiro foi o Crystal-7, na realidade esse é um estudo de fase 2, com várias cortes, e hoje a gente teve a apresentação da corte de primeira linha da associação de adagrasib com pembrolizumab para pacientes com mutação KRAS G12C. O que a gente percebeu? Esses pacientes, de uma forma geral, eram em torno de 150 pacientes, eles tiveram 44% de taxa de resposta, e uma sobrevida livre de progressão mediana em torno de 11 meses. Mas existiu uma diferença importante quando a gente dividiu esse grupo para aqueles com PDL1 hiperexpressor. Então, quem apresentava 50% de expressão de PDL1 ou mais, essa taxa de resposta subiu para acima de 60% e essa sobrevida livre de progressão acima de 25 meses, no caso. Então, acho que foram dados bem interessantes. A gente aguarda aí, claro, os estudos de fase 3 para poder comprovar se essa associação realmente vai ser superior ao tratamento padrão. E além do Crystal, a gente teve os dados também do TROPION-Lung2, né? Esse também foi um estudo de fase mais inicial, que avaliou a associação de datopotamab deruxtecano com quimioterapia mais pembrolizumab. Na realidade, muitas cortes também. Poderia ser associação dupla, ou seja, pembrolizumab mais datopotamab deruxtecano, ou essa associação ainda além disso com uma quimioterapia. O que se viu é que esse foi um estudo que no braço triplo, né, ele não mostrou resultados tão promissores. Os autores justificaram que essa corte teve uma porcentagem muito grande de metástase em sistema nervoso central, mais de 20%. A gente não sabe se esse realmente é o motivo, né, mas foi o que foi apresentado até agora. E o mais interessante desse estudo é que eles avaliaram a expressão de TROP, né, e quando se viu o grupo que realmente tinha uma expressão importante do TROP, né, pela mesma técnica utilizada já, apresentada no Mundial do ano passado, a gente teve uma diferença mais importante, de 12 versus 8 meses aí, de sobrevida livre de progressão, também precisando aí mais dados para saber se essa associação da quimioterapia realmente vai ter um papel, ou se esses pacientes com TROP2, só a associação do dato com o pembro já poderia ser uma opção. Mas realmente o dado da associação não chama muita atenção, né? Eu achei meio decepcionante, mas essa coisa de usar a inteligência artificial para tentar ver a expressão do TROP, eu acho que é uma estratégia, inclusive para outros ADCs. Para outros ADCs, né? É verdade. Muito bem. Tessia, você também, né, teve um outro trabalho que foi apresentado nessa mesma sessão para subgrupos específicos com imunoterapia, e a gente teve alguns trabalhos também endereçando pacientes que falharam com mutação na EGFR, que falharam terapias com TKI, e eu acho que você tem alguns dados para trazer aqui para a gente sobre esses resultados. Exato. Né? Obrigada, Vlad. Então, agora também, né, na sessão oral pela manhã, o Dr. Tony Mock apresentou o trabalho do Ertena-Lung2, que usando justamente o patritumab deruxtecan nessa população que falhou GFR mutado, poderiam ter feito primeira linha ou segunda linha para usar então o patritumab deruxtecan. A gente já tinha os dados do Ertena-Lung1, mostrando uma taxa de resposta interessante de 30%, e esse trabalho ele traz com uma sobrevida livre de progressão estatisticamente positiva, mas sem um impacto clínico, e a análise aí da sobrevida global, infelizmente, foi negativa. Então, a gente não tem aí, nesse momento, nesse contexto, o patritumab deruxtecan para esses pacientes que resistiram ao TKI de terceira geração. Foi um estudo, então, negativo, sobrevida global negativa, não vai mudar aí a nossa prática clínica no momento. E um outro estudo interessante foi o estudo também apresentado pelo Dr. Han, que traz, o nome do estudo é o estudo Campus, né, e traz a análise um pouco parecida aí com o que a Ana comentou, na população PDL positivo, né, então é uma combinação do BEMEL, a gente deu uma abreviada no nome da medicação anti-PDL1,
mais o anlotinib, né, que é um TKI, um antiangiogênico, essa combinação comparado com o pembrolizumab na população PDL positiva, né? E na estratificação, a gente viu também que os pacientes com PDL1 acima de 50%, ou seja, com alta expressão, eles responderam melhor. Então, o endpoint era sobrevida livre de progressão também. Na população geral, PDL positivo, mas sem a estratificação do PDL high, a gente já viu esse dado positivo, passando a sobrevida livre de progressão de 7 meses para 11 meses, e esse resultado ainda um pouco melhor quando o paciente apresenta o PDL acima de 50%, passando a sobrevida livre de progressão de 7 meses para 13 meses. Né? Então, assim, acho que chama atenção, a gente tem que ter o cuidado, porque é uma população exclusivamente chinesa, né? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado como a gente vai extrapolar esses dados, mas um estudo aí positivo, essa combinação promissora. Eu achei bastante interessante os resultados, né? E vem um pouco em linha com o que a gente viu com o ivonescimab, que também é específico, né, contra VEGF e PD-1. Que a gente ficou muito entusiasmado, né? Com os resultados iniciais, mas em contrapartida, e foi chamada a atenção na reunião, a gente tem um LIPS-07 que combinou já imuno com o lenvatinib, que tinha sido negativo. Sim. Né? E a gente sabe que, por exemplo, no Oriente tem muito mais pacientes com mutação EGFR, onde talvez terapia... Uma população diferente. Um pouco diferente. Possa ter um papel maior, né? Maior. E tinha muito escamoso, né? Uma coisa que chamou muita atenção no estudo, tinha muito escamoso. Eu, na verdade, vou falar também de 2 outros trabalhos que a gente teve a felicidade de serem discutidos por um oncologista brasileiro, Marcelo Corazza, que foi brilhante, inclusive, na discussão, que são 2 trabalhos endereçando terapias-alvo orais para pacientes tanto com mutação no gene EGFR do tipo inserção do exon 20, mas também aqueles que têm mutação ativadora no HER2. Então, o primeiro trabalho ele foi apresentado pela doutora Helena Yu, avaliando, é um estudo de fase 2, avaliando o zipalertinib, que é um inibidor específico desenvolvido para EGFR com inserção do exon 20. Essa corte que foi apresentada era de pacientes previamente tratados com quimioterapia e com ou sem amivantamab. A taxa de resposta objetiva na corte inteira observada foi em torno de 35%, sendo de 40% para quem recebeu só quimioterapia, 24% para quem recebeu alguma terapia anti-EGFR para o exon 20. E quando eles compararam quem recebeu amivantamab apenas, a taxa de resposta ela foi de 30%, e quem recebeu amivantamab e algum outro TKI anti-exon 20, isso caiu para 14%. Né? Então são dados interessantes numa população já bastante politratada, um perfil de tolerância muito mais suave comparando, por exemplo, com o TDXD, né? E com outras terapias que a gente já teve no passado, outros inibidores anti-HER2, mas tem um sinal de resposta em sistema nervoso central, com a sobrevida livre de progressão que ficou ali no estudo em torno de 8,8 meses, e foi semelhante em quem tinha ou não metástase do sistema nervoso central. Então, é um dado bem interessante. O outro estudo é um estudo que foi apresentado pelo Dr. Lunga, que é o cevatertinib, que é um inibidor específico para HER2 oral, também. Uma droga também com um perfil de efeito colateral bastante manejável, acho. Tem uma toxicidade que a gente espera para a inibição de EGFR, HER2, diarreia, toxicidade gastrointestinal. Foram avaliados pacientes tanto vídeos de tratamento quanto previamente tratados, e o interessante é que a taxa de resposta foi semelhante nos 2 grupos, né? 60,3% no grupo previamente tratado e 59% no grupo virgem de tratamento, ou seja, muito parecido com o que a gente vê com BRAF, né? Não parece fazer muita diferença em que momento você usa a droga. Também com algum sinal, com um sinal de atividade em sistema nervoso central e com um controle de doença também, com uma sobrevida livre de progressão em torno de 9,4 meses. Né? São estudos, ambos de estudos de fase 2, existem estudos de fase 3 correndo, inclusive com centros incluindo no Brasil, então é importante que vocês fiquem atentos. E a droga é tão interessante que muito provavelmente em algum momento, né, tem alguns sinais de que talvez ela até migre para ser investigada em cenários de doença mais inicial. Precoce, isso aí. Acho que vale sempre a lembrança, né? Porque a maioria dos estudos que a gente comentou aqui são estudos de fase 2, alguns até 1/2, e a maioria deles hoje já corre em fase 3, e o Brasil tem participado da maioria desses estudos, então a gente tem que ficar bem atento para poder aproveitar essas oportunidades. Incluir esses pacientes, exatamente. Então, muito obrigado.
Né? Obrigado, Tessa. Obrigado, Ana. Imagina. Obrigado a vocês. E fiquem acompanhando a gente, que a gente vai trazer mais notícias aqui da ASCO 2025 para vocês. Obrigada.